Olá, olá, Pai do Senhor Jesus, a todos. Ah, Hoje nós estamos iniciando mais uma live sobre relacionamento cristão. Ah, Quem for entrando pode ir informando se o áudio tá bom, tá? Se tá tudo certinho, se tá dando pra ouvir, né? E pode ir dando um sinal aí pra gente, tá? Hoje nós teremos a presença do pastor Jorge e a pastora Renata Souza, né? Eles estarão trazendo um pouquinho da história deles, um pouquinho a respeito do relacionamento deles, né? Um pouco sobre a história de vida deles, né? Como casal. Ah, então, acredito que vai ser uma grande bênção para as nossas vidas, para cada um de nós jovens, para quem também que for casado, que que, que estiver assistindo também vai ser uma grande bênção para quem estiver assistindo, né? A pastora Renata já entrou, deixa eu chamá-la aqui então. Tudo certo. Olá, olá, paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus. Tudo bem com vocês? Deixa eu ver aqui. Está dando para ver a gente direitinho, né? Sim, deixa eu só arrumar outra coisa. Senhor Jesus, muito boa noite a vocês dois. Na paz, boa noite. Muito obrigado desde já, viu, gente, por atender esse convite, por estar aqui conosco, né? E a gente tem tido essas lives durante as terças-feiras e tem sido uma grande bênção. Nós tivemos com o obreiro Everton e sua esposa Paula, o missionário Aaron e a Tiffany, e na semana passada com a Rosane e o Arilson, né? E ambos os três, as três lives foram uma bênção. E eu sei também que hoje vai ser uma grande Amém. bênção. E eu queria que você se apresentasse de início aqui pra gente. Para quem não me conhece, eu sou o Jorge Luiz de Souza Filho, né? Eu me apresento como Jorge Filho. E essa é a Renata, minha esposa. Nós estamos pastoreando, né, a igreja aqui em Belo Horizonte, capital mineira, né? Temos aí 11 anos de casados, 11 anos que estamos aí juntos, formando uma família. Tem Amém. sido bons anos. Amém. Eu cheguei a assistir um pouquinho, eu não sei quantas das pessoas que vão assistir essa live chegaram a ver, mas eu cheguei a assistir um pouquinho do. Eu acho que eu assisti o primeiro episódio, eu não consegui assistir ainda todos, mas eu assisti o primeiro episódio que vocês postaram no YouTube, né? É uma longa história, se não me engano, né? E Que eu fui dar legal. lá uma conferida também para ver um pouquinho da história de vocês e estar um pouco por dentro. Mas eu queria que vocês contassem um pouco da história de vocês. Então, assim, desde de quando talvez vocês se conheceram, de quando surgiu um sentimento entre os dois, quando iniciaram um relacionamento, até que vocês se casaram e hoje são uma benção e têm dois filhos após. Mulher fala Ok. mais, né? Vou deixar ela falar. Então tá, essa parte vai comigo. Então, nós nos conhecemos, na verdade, foi porque nós dois praticávamos esporte, né? Nós nos conhecemos jogando basquete. Não parece, mas eu tinha um corpo atlético. E nós jogávamos, né, no mesmo clube, né? E
E aí o meu irmão, na verdade, que jogava, né, junto com ele, meu irmão conheceu ele primeiro, então é o amigo do meu irmão. E aí eu entrei também, porque tinha o time feminino, né? Eu entrei e comecei a treinar. E assim a gente começou a conversar. Ele, ele tá aqui rindo e tudo, mas quando eu olhei para ele assim, a primeira coisa que eu tive, a primeira impressão dele era que ele é uma pessoa muito séria, muito reservada, né? E então eu fiquei surpresa dele começar a conversar comigo, né? Porque não era o costume dele estar conversando, né? E assim, se chegasse perto dele, ele conversava. Ele era mais reservado na dele, assim. Mas então a gente começou a conversar até que um dia. A conversa foi fluindo, né? E aí nós começamos a namorar, né? Namoramos. Tivemos aí um período de noivado também, né? E nos casamos. Então, assim, a nossa história, ela tem aí mais ou menos uns 17 anos, né? Juntos, assim, desde o primeiro dia e desde o início do namoro. E nós temos aprendido muito, né? Uma coisa que eu estava conversando com o Jorge mais cedo, né? É que como hoje a gente tem tanto mais informação, né? Sobre o namoro, sobre o propósito, sobre estar junto, em estar se preparando para realmente viver ali dentro do relacionamento o propósito de Deus, né? Coisa que na nossa época a gente não tinha tanta informação, não era muito falado sobre isso, né? A gente ia aprendendo meio que na prática. Né? Falava-se pouco, né? Antigamente, eu lembro a primeira vez que eu levei a Renata lá em casa, meu pai, eu falei com ela, olha, eu vou trazer uma garota aí, né, que a gente tá querendo ter um relacionamento mais sério. Então, assim, mas é interessante que hoje já existe uma iniciativa de estar aconselhando mais, né? E Uhum. antigamente era mais. Ela está falando essa questão de como que hoje está diferente, né? Hoje as pessoas têm a oportunidade a se prepararem melhor, né? Sim, verdade. Ah, talvez esse momento antes é um pouco, então vocês consideram sendo que talvez hoje a gente tenha mais conselhos, talvez a chance de errar teoricamente seja um pouco menor. Eu acredito que tem até mais conhecimento, né? Não só conselhos, conselhos também. Tem muitas pessoas para aconselhar, né? E assim, pessoas que realmente vão te dar um conselho da parte de Deus, né? E também Uhum. tem mais conhecimento, né? Eu acredito que igual, por exemplo, né, nós nos esforçamos muito para instruir, para transmitir o que a gente aprendeu, né? E isso nós vemos em vários casais também que passaram por, né, várias situações e têm se esforçado para transmitir esse conhecimento, esse aprendizado. Então eu vejo que hoje, né, um casal ele pode iniciar, né, um relacionamento com muito mais conhecimento, com muito, né, mais entendimento do que nós quando começamos, né? Ou talvez nem iniciar, né? Também. No caso, vocês contaram que vocês se conheceram através de um clube. Bem interessante isso. Às vezes o irmão conhecia e acabou conhecendo e depois tudo foi acontecendo. Mas quando vocês decidiram ter um relacionamento, ou quando talvez vocês começaram a observar que existia algo um pelo outro, o que que mais chamava atenção? Assim, o que que para você, Jorge, mais chamava atenção nela e também Renato, o que que mais chamava atenção nele? Olha, tirando o fato dela ser a menina mais linda lá do basquete, né? Mas a gente conversava muito, né? Ela, uma menina sempre muito inteligente, atenciosa, né? Gostava de conversar, era bem alegre, espontânea. Isso foi cativando, né?
Hum. Então, no caso, o Jorge, o que me chamou a atenção foi aquilo que eu falei dele ser mais reservado, né? Porque Uhum. na época que nós nos conhecemos, não estava na igreja, né? E eu, assim, vamos dizer, era meio popular, né? Então, assim, aquele monte de menino que vem conversando, saidinho demais, fala demais, conversa demais, né? Aquela coisa e tudo. E por ele ser reservado, né? E tá lá conversando comigo, a conversa agradável, inteligente também, né? Porque tem conversa que, pelo amor de Deus. Então, esse lado, né, diferente, porque os outros chegavam, você via que tinha aquele interesse, aquela coisa, sabe? Se chegando assim, se esnobando, né? Querendo mostrar que sabe demais, que é bom demais, né? E no caso, essa conversa, esse momento assim, sabe? Bem tranquilo, conversa sadia, né, um relacionamento, sabe, mais reservado. Isso aí me chamou muita atenção. Fica a dica, né? Primeiro que eu era ruim de basquete, então eu não podia me gabar disso, né? Mas a pessoa precisa se interessar por quem você realmente é, né? Porque a aparência um dia ela vai tomando outras formas, né? Então, mas quem você é o que precisa cativar a pessoa. Verdade. E quando a gente, acho que dentro disso que vocês falaram, é isso que, principalmente essa frase que o Jorge falou agora no final, ah, essa questão de olhar o interior. Ontem eu estava conversando com alguém a respeito disso, dessa comparação do casamento em relação à vinda de Cristo, né? E quando nós vemos a Bíblia falando sobre Davi, ah, Deus ele fala com Samuel, ele fala, olha, Samuel, eu não vejo o exterior, eu vejo o interior do ser humano, né? E, ou seja, ele vê o interior de nós. Ele olha o nosso interior e ele como noivo, ele olha o interior da noiva. E de alguma maneira, talvez, eu acho que essa frase talvez se encaixe um pouco nisso, né? De tanto o homem olhar o interior da noiva, quanto a noiva olhar o interior do noivo também. Sim, tem uma frase bem interessante que eles falam aí, né? Que a beleza ela cativa nos primeiros 5 minutos. Aí você precisa ter muito mais para poder continuar cativando, né? Então, nós precisamos entender que a beleza, fisicamente, é tudo passageiro, né? É tudo É, passageiro. por exemplo, aquele corpo atlético que, né, ela viu lá, já foi embora há muitos anos, né? Então, Já passou. Verdade. que E o triste, que né? que fez vocês perceberem assim que de alguma maneira vocês encontrarem a vontade de Deus no relacionamento de vocês, assim? Porque eu acho que isso talvez seja algo que quando a gente conversa entre nós jovens, né, eu percebo que isso é algo muito forte, né? Como eu percebo se é da vontade de Deus, como eu entendo se é da vontade de Deus, o que que Deus vai falar comigo, qual é o sinal que Deus vai me dar, escrever nos céus, como que foi para vocês isso? A, então, assim, a Renata comentou que ela não era da igreja no início, né? Uhum. E uma das coisas que eu observei foi ela aproximar mais de Deus, né? Então, esse aproximar mais de Deus ia trazendo mais uma confirmação do que realmente nós estávamos no caminho certo. Então, nós precisamos estar aí à procura de uma pessoa que vai, além de se aproximar de Deus, também vai te fazer aproximar de Deus, né? Então, tudo isso, de uma forma bem sutil, foi acontecendo, né? E, e não tenho dúvida que a forma com que ela se aproximou de Deus foi realmente mostrando que era a pessoa, né, escolhida. Porque com Deus a gente suporta tudo, né? O relacionamento
ele direcionado por Deus, ele vai enfrentar situações e vai prevalecer sobre toda dificuldade que vier. Então, não é só estar escrito nas estrelas, igual alguém brinca, né? Sabe? Tem que estar escrito no livro da vida, vamos dizer assim. Outro ponto, né, que eu vejo também que nós estávamos conversando um pouco sobre isso, foi essa questão de nós iniciarmos o nosso relacionamento. Ele começou com muita conversa, sabe, começando um vínculo ali de amizade. E realmente, além de sermos companheiros, nós éramos amigos, né? Muitas vezes a gente separa que, né, o meu companheiro é namorado, amigo é amigo. Mas o nosso melhor amigo precisa ser aquela pessoa que está junto conosco, né? E durante essa transição, no caso, indo para a igreja, buscando a Deus, sabe, essa caminhada que nós tivemos na parte do namoro, nos próximos episódios te convido a assistir, eu conto mais, né? Foi um momento bem conturbado, assim, a minha juventude. Teve bastante problemas que nós vivenciamos. E nós estávamos sempre juntos para resolver, né? Então isso fez a gente ter certeza que realmente nós estávamos juntos com um propósito, né? Muitos problemas resolvidos juntos. Então, foi até uma frase que o Jorge falou mais cedo, quando a pessoa realmente, quando não é de Deus, no primeiro problema ela foge, vai fugindo dos problemas, vai empurrando os problemas, né? Vai tentando tampar ali o sol com a peneira, como eles dizem, né? E isso foi bem forte no nosso relacionamento. Vinha um problema, a gente estava de mãos dadas para resolver, né? A gente encarava o problema, a gente ia junto, um dando força para o outro. Isso também foi algo que nos mostrou bastante assim, é de Deus, né? Realmente é algo que está dentro do propósito de Deus. Então, de alguma maneira, o vínculo, tanto emocional quanto espiritual, ele ajudou nessa questão de vocês entenderem um pouco. Isso mesmo. Sim, isso mesmo. Isso foi em tanto coisas que vocês passaram antes, e vocês falaram, acho que, sobre essa questão, e é uma coisa que é interessante, porque isso foi um pouco falado em cada uma das outras lives, essa questão a Rosane e o Arilson até falaram sobre a questão da sinceridade, né? Da abertura, do quanto você precisa ser aberto emocionalmente com o seu parceiro. Então, assim, para vocês, hoje, não somente olhando em relação a quando eram namorados, quando eram noivos, mas hoje para vocês, o quanto é importante essa abertura emocional entre vocês, e até mesmo espiritual? Na verdade, eu acredito que a partir do momento que nós nos casamos, né, é uma entrega total, né? Ele agora é o meu provedor, vamos colocar assim, né? Uma entrega física, ele é uma pessoa, é o meu sacerdote, né? O sacerdote do lar, então é uma entrega espiritual e emocional, é uma entrega completa, né? Por isso a importância da amizade entre o casal. Como que eu vou me entregar totalmente a uma pessoa que nem é meu amigo, que nem tem esse sentimento de amizade, que não, sabe, não tem esse vínculo. Então, e é algo que as pessoas muitas vezes ignoram por separar, sabe? Amigo, namorado, namorado. E eu acho que isso é muito importante, porque quando você se casa, você se entrega completamente. É uma entrega completa. E como me entregar para alguém que eu não tenho certeza que quer o meu bem, eu não tenho certeza que quer me ajudar, que quer me ver crescer, né? Então, eu acredito que isso é muito importante. E por ser uma entrega total, não tem como esconder nada. É a verdade, é a sinceridade, né? Um com o outro. Nenhum relacionamento baseado na mentira prospera. Pegando aí o gancho da Rosane, do Arilson, uma das coisas que a gente trabalhou no curso que nós demos para eles é a questão da sinceridade.
né? E eu e a Renata, por exemplo, por isso que nós falamos que hoje está muito mais fácil, né? Nós não tínhamos nada, sabe? Não tinha orientação muito específica. E querendo ou não, chega algum momento que você não é tão sincero, talvez nem por maldade, mas sabe, achar que não é importante, achar que não é Uhum. relevante. E a verdade, ela sempre vai vir à tona. Então, um namorado, um casal de namorado, né, que não é sincero hoje, quando se chegarem a se casar, essa verdade ela vai causar um prejuízo muito grande, entendeu? Vai trazer um prejuízo emocional muito grande, espiritual muito grande, podendo até fisicamente, né, ter algum tipo de agressão. Então, esse momento de conhecer, esse momento de oração, esse momento de esperar, ele precisa ser sincero, porque não vai perder muita coisa. Agora, depois do sim, aí tudo atinge tamanhos, sabe? A proporção A proporção é cresce. tudo maior. Então, o momento Uhum. de ser sincero é agora. Eu falo isso também na igreja, né? Mas culturalmente a gente gosta de florear as coisas. Às vezes a pessoa está orando e ela começa a florear, fazer uma poesia da sua oração e não fala a verdade. E não fala o sentimento real. Então nós precisamos falar mesmo com sinceridade, com humildade. Olha, eu fiz isso, olha, eu estou me sentindo mal. Olha, isso que você falou não foi legal. E, e trabalhar essa questão emocional, né? Muito bem para que as Não tenha coisas ficam decepções melhor depois. depois, né? Assim, pegando só uma parte que nós falamos nós fizemos um encontro de casais online sábado, Uhum. voltado só mesmo para casais, né? Falando sobre a sexualidade no casamento. Então, assim, quando a pessoa está namorando, sabe, aquele momento de aflição para essas coisas, a pessoa vai imaginar que a maior parte do tempo do casamento ele vai ficar no seu relacionamento sexual com a sua esposa. Mas a realidade, se a gente for fazer uma conta simples, isso vai ser 2% do seu tempo. Então você vai passar 98% resolvendo problema ou se relacionando. E se você não cuidar desse 98%, você vai, sabe, Não não vai sustenta, durar né? muito tempo. Então o Uhum. casal ele precisa ser amigo, ser confidente. Eu tenho hora que eu falo para Renata, olha, eu tô mal hoje, tô preocupado com isso, preocupado com aquilo, tô irritado por causa daquilo, aquilo. E aí ela me deixa um pouco em paz, ou ela fala isso, sabe? Tô nos meus dias, me deixa em paz, tal. A maturidade já nos permite, né, ter uma abordagem assim. Então, é Uhum. sincero, é usar empatia, entender que seres humanos têm dia que estão bem, tem dia que estão mal, e aquela coisa. E por pressão, de repente, em uma situação, eu posso me comportar de uma forma não tão legal, mas que a pessoa conhece o meu coração, sabe que no final das contas eu amo, né? Morreria por ela. Então, essa abertura, pelo menos, como eu falei, foi falado nos outros casais e observando, eu parei para perceber o quão importante para ambos esses três e agora com vocês, quatro casais, ah, foi essa abertura, né, de ter essa amizade, de ser verdadeiramente esse confidente, né, de contar o que, como você falou, olha, não tô bem por causa disso, disso, daquilo, tô nervoso, tô estressado, alguma coisa do tipo. Ah, essa abertura, essa sinceridade, de alguma maneira, vocês, é claro, por serem casados, podem dizer isso com melhores palavras, mas faz com que o casamento ele seja um pouco melhor alicerçado de alguma maneira. Sim, mais equilibrado, né? Porque em todo relacionamento, mesmo que não seja de um casal, precisa haver empatia, né? Uhum. Então, empatia sem a pessoa pensar em você, sem a pessoa
querer o seu bem, não Pô, funciona, sabe? Então, isso precisa ser sincero. E também não tem como eu realmente exercer empatia se eu não conheço o outro, né? Se eu não tenho uma mínima noção de quem é que está ali, né? Como, do que a pessoa está sentindo, do que está acontecendo realmente. Então, se houver algo encoberto, se houver mentira, né? O relacionamento fica muito complicado de caminhar, né? De andar. vale a pena ressaltar que, às vezes, a esposa ou o esposo, ele vai expor uma situação, ele vai ser sincero, às vezes, não esperando um conselho também. Ele só quer desabafar, ele só quer jogar aquilo tudo para fora e um abraço resolve o problema. Então existe esse momento do saber falar quando alguém está sendo sincero. E muitas vezes é assim, olha, eu te entendo, me dá um abraço, nós Nós vamos vamos conseguir. passar. Eu falo muito com a Renata isso, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. Vamos. Então, em alguns momentos, não é nem especificamente, como você falou, um conselho, é mais um ouvir, ou um abraçar, ou um só, vamos lá, vamos continuar. E isso às vezes estraga, sabe? A pessoa quer dar uma lição de moral a Uhum. todo momento. Não, tem hora que é só para você ouvir. A pessoa está falando, não é, por mais que ela tá te perguntando, não é para você falar, é para você estar ouvindo. Porque a mulher ela se acalma muito falando, né? O homem quer resolver o negócio ali e já ir fazer outra coisa. Não, mas a mulher, quando ela começa a falar, né? Isso é terapêutico para ela. Ela vai falando, vai acalmando, melhorando. Daqui a pouco tá se abraçando, vocês estão se abraçando, chorando e pronto, acabou, resolveu o problema. A Renata falou que quando vocês se conheceram, você tava ali mais no seu canto e ela um pouco mais popular, e também até no vídeo dela, ela falou sobre o quão diferente vocês são, quanto de diferença vocês são, meio que dois extremos, né? O quanto Sim. que quando vocês olham assim, hoje vocês falam, meu Deus, aquele aquele Jorge daquela época, ele talvez não é tão mais muito no canto, né? O quanto que você olha assim, você fala, hoje eu sou mais de uma outra forma por causa dela, e você também, Renato, o que que você olha e você fala, olha, eu mudei muito isso por causa dele. Assim, eu focuso mais no canto, né? E hoje, por causa da minha função, por pastorear, por ser líder Uhum, de jovem, sabe? Eu consegui melhorar mais isso. Porém, eu naturalmente eu fico recluso. Não uhum. mudou muita coisa, assim, né? Se eu deixar por mim, eu vou fazer isso. Mas eu sei que isso não é tão bom como para mim parece, né? Porque a gente precisa socializar mais e tal. Muitas vezes ele chega eu chego para ele e falo assim, olha, precisando abrir um sorriso, precisando conversar mais um pouquinho, porque eu já sou, eu não, eu sou tímida, né? Geralmente eu não sou aquela pessoa que chega e conversa e fala, não. Mas eu sou uma pessoa assim que me socializo bem facilmente. A pessoa começou a conversar comigo aí já era. Deu abertura. E aí a gente vai, né? E eu gosto mais. Um cachorro aqui. Eu gosto mais de sair, de estar, né, no meio de pessoas. Eu gosto de conversar. Por mais que o meu temperamento, né, ele consegue ficar tranquilo também no cantinho, né? Mas eu Uhum. gosto de estar junto de pessoas, né? O meu trabalho foi, né? Sempre trabalhei assim em volta de muita gente. Então, acho que isso aí me dá uma facilidade a mais de conversar, às vezes de ser mais simpática, né? E às vezes eu falo pra ele, olha, vamos usar um pouquinho mais a simpatia aí. Às vezes não é nem porque ele tá chateado ou ele não gostou, não é isso, é o jeito dele, né? Mais reservado mesmo. Então ela me entende, tá vendo? E ela me dá os toques na hora certa e a gente vai. Mas eu assim, eu
me considero uma pessoa melhor hoje do que eu era no início do meu relacionamento com a Renata. Ah, com certeza, né? A A gente gente foi crescendo. aprendeu muita coisa, né? E por estar numa situação de sempre estar ensinando, de sempre estar aparecendo, a gente acaba aprendendo, né, a se comportar melhor. E ela me ajuda muito, igual ela comentou, né? Tem hora que eu fico com vontade de ir embora de alguns lugares, sabe? Nossa, você já acabou para mim aqui, mas ela vai e me dá uns toques bem sutil, né? Olha, eu vou dizer, quando você tem essa intimidade com o seu esposo, você sabe como falar. Perceba que, olha, como ela sabe como eu me comporto em algumas situações, ela sabe então como chegar e destravar aquilo ali. E às vezes é só um mal entendido, às vezes, né, eu preciso mesmo me esforçar. Então ela me ajuda muito. Eu sou agraciado, né, em relação a isso aí. Tem uma coisa que eu não sei o quanto que nos estudos de vocês, talvez, para jovens, vocês trazem isso como ponto, mas tem um ponto em que eu sempre ouvi bastante. Até pouco tempo atrás eu fazia parte da igreja da IPUB em Goiás, né? E eu me mudei para São Paulo recentemente. E em Goiás, a gente ouvia bastante em estudos sobre relacionamento para jovens a respeito da importância de você encontrar, de vocês casarem os propósitos, de alguma maneira. Então, assim, a importância de vocês terem uma visão em relação à obra de Deus que possa ajudar com que os dois caminhem em direção a algo. Ah, como que vocês veem isso na vida de vocês? Quando que vocês olharam e vocês conseguiram encontrar o propósito de vocês, isso até mesmo antes de casar, até mesmo quando eram solteiros, mas quando que vocês encontraram o propósito pessoal de vocês com Deus, foi antes do casamento, foi depois do casamento, como é que foi isso na vida de vocês? Então, igual eu estava falando no início, né? Hoje está mais fácil, porque no início a gente não sabia nada disso, sabia nada. A única coisa que a gente sabia era o quê? Deus vai nos ajudar, nós vamos, sabe? Nós vamos trabalhar. Cumprir os princípios, né? A gente sempre pensou em cumprir os princípios, né? A gente sempre nos esforçou para estar dentro dos princípios da palavra de Deus, né? Durante muito tempo, eu estava ali conhecendo mais de Deus, né? Aprendi muito com a família dele. E graças a Deus, né? Eu tive essa oportunidade de me aproximar de Deus verdadeiramente, sabendo quem é o Senhor para mim. Então, quando a gente estava namorando, a gente não tinha esse entendimento, meu propósito de vida, o meu chamado, né? A gente não tinha exatamente assim, o que é propósito, o que é chamado, nem se falava muito nessas palavras. Essas palavras nem eram citadas com frequência. E hoje você escuta a todo momento, não é verdade? E algo bom que a gente pode até começar, antes de continuar falando aqui, é definir, né? Chamado, propósito. Acho que a gente poderia começar por aí, e aí a gente encaixa aí onde que a gente conseguiu perceber isso. Ok? Então, o propósito, olha só, para você que não sabe muito bem diferenciar isso, né? O chamado é algo momentâneo. Eu fui chamado para fazer algo, é uma missão, né? Agora, o propósito ele é muito maior do que o chamado. Está relacionado aí aquilo que realmente você nasceu para fazer. Eu posso ser chamado para fazer algo que está relacionado com o meu propósito, ou momentaneamente ser chamado para algo específico e um tempo determinado e etc. Então, quando eu e a Renata entendemos o nosso propósito, a gente caiu aquela fichinha assim, olha, e não é que faz sentido? Primeira coisa, a gente começou, quando a gente realmente começou a trabalhar na igreja, nas coisas, tudo levava a esse propósito, que era o quê? Estar ensinando, que era estar ajudando pessoas. Começamos a ajudar casais novos.
Então, nosso primeiro, né? O primeiro grupo de jovens, primeiro grupo que nós fomos líderes, eram jovens casais. recém-casados, Então já vimos a Uhum. necessidade. Então, essa questão do propósito, você consegue ver um problema e Deus também te dá a solução do problema. Então, aquilo que vai te incomodando, você fala assim, olha, isso está errado. E de repente você começa a pesquisar, você começa a orar, Deus começa a te revelar entendimento sobre aquilo. Então está relacionado ao seu propósito. Está relacionado também a de repente, alguma coisa do seu chamado. Então, eu e ela tínhamos esse olhar sobre essas coisas, né? Então, quando nós fomos para Campinas, por exemplo, foi aonde que a gente teve mais instrução sobre o nosso propósito e também mais preparo. Eu fiz o IBA em Mairink, 2013 e 2014. A Renata depois começou a fazer o IBA em Campinas, 2017, e terminou quando nós voltamos aqui para Governador Valadares. O IBA foi um grande passo aí para nos instruir bastante, onde a gente conseguiu, né, identificar como Deus nos direcionava para agir, né, para fazer, realizar as coisas, como era o direcionamento de Deus na nossa vida. Uma coisa que eu falo também é que as pessoas precisam observar, né? Às vezes a gente quer que, meu líder, eu chego para ele, qual que é o meu propósito de vida? Mas não é assim, a gente precisa observar o que está em volta, observar onde Deus vai te direcionando, o que vai te atraindo, né? Problemas que você enxerga e muitas vezes, várias vezes, na verdade, aconteceu com a gente assim, poxa, tem esse problema aqui, gente, ninguém tá vendo. Gente, é tão simples de resolver, é só fazer isso. Então, muitas vezes a gente vê o problema, vê a solução, ninguém mais está vendo. Isso é um sinal de que Deus está te chamando para, né? Isso tem a ver com o seu propósito, tem a ver com o seu chamado. E a gente começou a observar, através, né, de todo o conhecimento que a gente foi adquirindo, uma coisa que a gente faz, né, que eu gosto muito dessa parte, é observar. Observar o resultado que deu, sabe? Observar os passos que foram dados, sabe? E hoje em dia, na correria, muita gente ignora, quer a resposta já de mão beijada, né? Mas isso é muito importante, você observar, né? Por onde você está caminhando, o que Deus está te impulsionando, o que você está observando e está ardendo no seu coração, né? Então, isso eu acredito que é muito importante. E à medida que a gente, né, foi vivendo na prática, foi experimentando isso e observando, aí sim, né, deu aquele estralar. Nosso propósito de vida é esse. Então, assim, Deus ele une propósitos. Hoje nós temos esse entendimento, né? Na época a gente ficava meio assim, sabia que ia dar certo, ia ser feliz, mas não tinha entendimento. Por exemplo, eu sou da área de TI. Na mesma área do Pedro Neri, aí de São Paulo. Então, assim, eu mexo com tecnologia, eu desenvolvo sistema. A área da Renata é a área de produção audiovisual. E ela também tem muita experiência com design. Quando a gente para fazer algum projeto hoje, é um casamento perfeito. Teve um propósito de jejum e oração de uns meses atrás aí, e que a gente no último dia do propósito veio algumas ideias. Aí, assim, ela rapidamente começou a desenvolver dentro da área profissional dela, e eu peguei e fui desenvolvendo na minha, e em poucas horas estava tudo pronto. Tudo aquilo que a gente precisava estava pronto. Então, assim, eu teria muita dificuldade se eu não tivesse alguém para dar vida àquilo que está na minha mente, sabe? Então, assim, casou perfeitamente a parte intelectual. Ela já deu algumas ideias aqui, algumas dicas de como ela me ajuda emocionalmente, como ela me ajuda dando um toque. E espiritualmente, nós hoje estamos pastoreando uma igreja,
por causa do nosso propósito. Então, por você ter um propósito bem definido, Deus pode te chamar para algumas missões específicas. E isso tem nos ajudado bastante, essa clareza. Então, assim, como casal, Deus tem um propósito nessa união. E vocês vão... o casal, cada um vai estar em uma função específica, né? Sem atropelar o outro, sem competir. A pior coisa que tem num casal é competição. Ah, eu faço melhor. Por exemplo, se você entrar no meu Facebook, no meu Instagram é melhor, no meu Instagram tá melhor. A parte visual dele é a Renata que cuida, porque eu não sei fazer aquilo, sabe? Eu sei fazer um site, mas para fazer um site precisa, por exemplo, de um web design, que é ele que vai fazer todo o visual do negócio. Eu só mexer com código. Então a gente se completa a um nível assim que nos assusta cada dia. E tem coisa que eu não consigo externar. Meu Deus, amor. Aí ela, não, já sei o que é isso. Ufa, até que Então, Deus une propósito e com o tempo, com o amadurecimento do casal, eles vão estar só um corpo, uma só carne, um só espírito, que parece que ela lê o seu pensamento. Trabalhando junto, né? Volta lá naquela questão da amizade, do companheirismo. A gente resolver os problemas juntos. Tudo isso nos preparou para hoje, né? Igual hoje, nós estamos pastoreando, né? Nós temos alguns projetos aí, né? Na área digital, aí nas redes sociais e tudo. Então, tudo que a gente viveu, todos os problemas que a gente conseguiu solucionar, conseguiu vencer, veio nos preparando, porque, gente, problema vai acontecer a todo momento. Todo mundo tem, né? E sempre tem mais um problema para acontecer. Então, quando o casal entende, né, essa união para solucionar problemas, essa união para fazer as coisas, para trabalhar junto, então aí as coisas começam a se encaixar perfeitamente, né? Hoje em dia, muitas vezes acontece alguma coisa e o Jorge vem, mas esse problema é isso e tal. Aí eu já falei, calma, a gente já solucionou tantos problemas, olha, é só fazer isso, né? Da mesma forma, às vezes eu tô lá com a cabeça quente, aí vou lá conversar com ele, olha, isso, e tá muito difícil. Não é difícil, olha, é só fazer isso. Então, um vai completando o outro. E só para completar sobre isso, quando você entende o propósito, você está caminhando para um destino bem definido, você sabe dizer não a propostas que não vão contribuir com o propósito. Então, assim, imagina, vamos falar um termo que nós somos mais acostumados, um missionário, sabe? Vamos pegar o exemplo dos nossos amigos aí, o missionário era. Deus chama ele para a África e manda a Tiffany para a China. Não faz sentido. Então, assim, são os dois trabalhando em um propósito. E o chamado, cada um vai ter uma função dentro desse chamado. Um propósito junto. Então, de alguma maneira, acho que essa questão que você falou do não, isso me remete a algo que eu estava vendo ontem. Não era a respeito de relacionamento, mas acho que se encaixa para isso que você falou do não em relação a um propósito. A minha área de formação é a área de gestão de recursos humanos, né? E, de alguma maneira, principalmente na parte de recrutamento e seleção, a gente lida muito com questões, por exemplo, eu não sei quanto vocês já ouviram falar disso, mas existe a questão do gap, que é uma diferença entre duas coisas. Então, às vezes, entre dois candidatos, ou talvez a diferença entre o candidato e as competências que você precisa para a vaga. Então, às vezes, você está fazendo um processo de recrutamento e seleção e você tem um candidato com, sei lá, 8 anos de experiência na parte de cozinha. E você tem um outro que tem 3 anos de experiência na área de finanças. E o cargo que você precisa contratar é para alguma área contábil, para alguma área de contabilidade. Por mais que o de
cozinha ele tenha mais anos de experiência trabalhando, ele tenha 8 anos de experiência, a experiência dele não vai ser tão válida para que a empresa consiga alcançar o que ela precisa alcançar. Mas já a experiência de 3 anos de quem trabalhou com finanças vai ser extremamente válida para o cargo que eles precisam para que eles possam alcançar o que eles precisam alcançar. Então, eu acho, isso me remeteu muito, muito a isso que eu estava vendo ontem. Uh, Algumas coisas a gente precisa, talvez, então, abrir mão para que alcance um propósito como casal. Também, Sim. também, né? No caso, uma coisa que eu sempre falo com o Jorge é assim, olha, não tenta abraçar o mundo que os seus braços não são tão grandes. Então, assim, eu já tive uma facilidade maior de entender isso. Eu já tive também muita dificuldade de dizer não, né? Às vezes não tinha tempo e alguém me pedia mais alguma coisa, eu não conseguia falar não. E isso acaba distraindo a gente, né? A gente acaba perdendo tempo. Não que seja ruim ajudar as pessoas, não é isso que eu tô falando, né? Mas acaba te desviando do seu propósito. O tempo que você poderia dedicar para algo que realmente vai te levar mais próximo, né, do que você precisa alcançar, você tá ali fazendo outras coisas que nem é daquilo. Então, muitas vezes a gente conversa e fala assim, olha, eu até sei fazer, eu até entendo um pouco, poderia estar pesquisando e conseguir fazer, mas tem coisas que vai tirar minha atenção do que realmente eu preciso fazer, né? Essa correria que a gente vive hoje. E se a gente for querer resolver tudo que aparece, né? É como se fosse um farmacêutico, né? Ele tá ali para vender um remédio, mas eu lembro que quando eu era criança, o farmacêutico ele fazia uma consulta, ele diagnosticava o que você tinha, né? Muitas vezes, quantas pessoas já tomaram remédio aí sem necessidade, tomaram remédio errado e depois teve que ir para o médico. Então, eu acredito assim, que cada um na sua função, cada um se especializando, cada um dedicando mesmo o seu tempo no que realmente você foi chamado, no que realmente está ali, né, de acordo com os passos que você precisa dar, isso com certeza você vai chegar mais rápido, você vai ter mais resultados, né? Isso é comprovado. E sobre isso, nós temos aprendido, eu particularmente, sobre a procrastinação. Normalmente a gente entende a procrastinação como assim, a pessoa está empurrando com a barriga, ele está preguiçoso, ele não quer fazer. Mas procrastinar também é eu me ocupar com coisas que não vão contribuir com o que realmente eu preciso fazer. Então, se eu tenho que fazer algo que está relacionado ao meu propósito e eu me ocupo com outra coisa, eu estou procrastinando aquela coisa. Eu estou empurrando aquilo com a barriga, mas eu estou ocupado. E a gente gosta, né, de falar assim, não, eu estou muito atarefado, meu Deus, eu estou ocupado, mas na realidade é porque você não sabe falar não. Então é muito importante, porque eu lembro ela, porque assim, ó, isso aí não faz sentido para nós. E ela me lembra também, porque a gente às vezes dá umas vaciladas, né? Uma frase que eu sempre tento repetir para mim é que me ocupar não significa que eu estou produzindo. Né? É diferente, é algo que eu aprendi, né? Enquanto você se ocupa, você está só rodando em ciclos. Quando você está produzindo, você está indo numa direção, né? Então eu tento sempre falar isso para mim, porque pela nossa formação, pela nossa experiência, a gente sabe fazer várias coisas, Sim. né? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aí que a gente acabou de lançar, né, o nosso livro, tanto ele como eu, a gente lançou o livro e aí nós começamos a fazer, como eu já trabalhei em gráfica, nós fomos lá na gráfica, imprimimos, e aí o Jorge colocou lá no YouTube como colar o livro, fazer a capa e montar direitinho para ficar, e aí ele foi pedir um amigo nosso, um irmão lá da igreja, para fazer lá um material lá que ele precisava. E beleza, conseguimos fazer algumas cópias do livro. Colamos, ficou direitinho lá. Fizemos. Mas nós gastamos muito tempo para fazer. Muito tempo. E nos estressamos muito.
Sim, e foi estressante porque a gente não, assim, as coisas que a gente tinha para fazer, elas continuavam ali para a gente fazer. E aí nós Uhum. perdemos ali o tempo, né? Imprimindo, e colando, e cortando, e medindo, né? Aquela coisa toda. Até que eu virei para ele e falei assim: olha, isso não é para a gente fazer. Nós temos o que fazer o quê? Pesquisar uma gráfica, uma encadernadora que realmente vai imprimir, colar, entregar o livro prontinho para a gente, né? Então, Uhum. assim, nós sabemos fazer, mas não quer dizer que eu preciso me ocupar e ficar ali girando em círculo, ficar doida, né? Mas eu preciso achar, até delegar, né? A gente às vezes quer tomar conta de Uhum. tudo, né? Mas a gente precisa delegar, cada um na sua função, delegar, né? A gente não vai conseguir abraçar o mundo, o braço não é tão grande assim, né? Então, eu sempre tento repetir isso. É melhor estar produzindo do que estar se ocupando. Muito bom, muito bom. A gente está entrando nos últimos 10 minutos aqui, né? Acho quase 8 minutos, na verdade. Mas tem uma última pergunta que me surgiu. Não está no roteiro que eu mandei para você de perguntas, mas eu sei que vocês vão saber me responder. Tá bom. No primeiro vídeo da série, você falou sobre a questão da diferença entre vocês e tudo mais. E você citou a questão das linguagens do amor, né? Você falou que existe uma diferença entre as linguagens do amor de vocês dois. Para quem talvez não conheça, tem, eu não sei se é com base neste livro, mas tem um livro que é do Gary Chapman, que ele fala sobre as cinco linguagens do amor. Então Sim, ele trata sobre palavra de afirmação, qualidade de tempo, receber presentes, forma de servir e toque físico. Então, sim. ele trata o amor como linguagens. Uhum. Quando você olha para esses pontos, para o amor como linguagens, o quanto que vocês acham importante que eu conheça a linguagem do amor da outra pessoa antes que eu me relacione com ela? Às vezes, nem que seja importante que seja a mesma linguagem, porque, como é o caso de vocês, você falou que são linguagens Tudo diferentes. diferente. Mas o quanto é importante você, pelo menos, saber e conhecer qual é a linguagem daquela pessoa. Hoje eu estava até, se não me engano, hoje eu fiz uma postagem falando um pouco sobre isso. Porque eu escutei, uma pessoa veio falar comigo, né, que ela até sabe quais são as linguagens do amor dela, do esposo, mas o esposo dela não acha isso importante, né? E que Uhum, ela tinha essa dificuldade de colocar isso em prática. E realmente acontece muito isso, as pessoas não dão a importância, né, devida a esse conhecimento. Para nós foi transformador, né? Para nós foi uhum, transformador, porque eu me achava muito carente, eu me achava aquela pessoa, sabe, que queria o tempo inteiro que ele ficasse comigo e tal, sabe, aquela pessoa extremamente carente, e eu me cobrava muito sobre isso, até que eu entendi que a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Então, para mim, uhum, o tempo que ele dedicava para mim, ele estava fazendo declaração de amor. Entende? Então, e aí eu comecei a observar os meus sentimentos e comecei, então é por isso que isso mexe muito comigo. Então, comecei a me entender melhor. E aí, uhum. sabendo a linguagem do amor, né? Que a dele é atos de serviço. Eu esqueci como você falou aí. Mas aí eu entendi que quando eu falava com ele assim, olha, agora eu não vou fazer essa arte que você quer, não. Então, para ele é como se eu tivesse, Não né? te amo. Dizendo assim, não te amo, você não tá muito importante para mim. E aí eu comecei a melhorar assim, a organização do meu tempo, a falar não para as coisas que, né, eu não precisava, não era, né, não tava, as coisas que estavam só me ocupando, então comecei a falar não. E comecei a falar com ele assim, olha, eu quero muito fazer para você, eu quero muito, mas eu preciso organizar meu tempo. Então vamos fazer o seguinte, esse momento eu vou me dedicar para fazer quantas artes você quiser. E aí eu entendi que o tempo que ela estava do meu lado fazendo algum serviço para mim,
para ela não era tempo de qualidade. Não é, eu tô trabalhando, né? Mas aí quando ela fala assim, você não fica comigo, você não passa tempo comigo, você, meu Deus do céu, nossa, estavam 4 horas um do lado do outro. Mas a expectativa é diferente, sabe? Isso. Então, para nós foi algo muito bom. Que a gente entendeu e alinhou essa expectativa, né? Foi uma amiga da igreja, a irmã Ivânia, que nos falou desse livro, emprestou o livro, e hoje a gente inclui ele nos aconselhamentos que nós damos, porque faz toda a diferença você saber a linguagem do amor do seu esposo, da sua esposa, e o temperamento dela. Então, por exemplo, ela é paciente e eu sou analítico. Então, quando eu vejo que ela está enrolando, eu vou lá dar uma pressãozinha nela, já não vai sair, nós temos que ir, porque o paciente vai deixando. E a gente se completa, né? Isso, aí vai ajudando outro. Outra coisa sobre a linguagem do amor, que eu acho importante falar também, né? Vou tentar falar rapidinho. É que a linguagem do amor, ela te ajuda a se relacionar em todos os sentidos. Não te só ajuda, no casal. te ajuda a te entender. Hoje tem o livro que eles adaptaram para os filhos, para os solteiros, para os noivos, né? Então, entender, se você quer se relacionar melhor com as pessoas, né, é necessário que você entenda como a pessoa se sente amado, qual a melhor forma de você expressar o seu amor, o seu carinho, a sua atenção para a pessoa. Né? E isso dá para você alinhar as expectativas e evitar muitas frustrações. Então, assim, desde já, agora a gente está finalizando, né? Estamos nos últimos 2 minutos e 2 minutos e meio. Mas eu queria muito agradecer a vocês por se disporem a estar aqui com a gente. A gente está hoje fazendo o encerramento desses estudos do mês de junho a respeito de relacionamento cristão, né? E cada um dos casais, e também saiba que vocês também foram uma bênção para cada um de nós solteiros, que precisamos aprender de alguma maneira sobre isso, e como o Jorge falou, estamos em um momento que ainda não tem, nós não dissemos sim ainda. Então é o momento de nós nos prepararmos, de nós conhecermos e observarmos. Então eu queria muito agradecer a vocês, acompanho vocês pelas redes sociais, né, pelo Instagram, e eu vejo um pouco da questão do ministério de vocês, e eu agradeço muito, viu, por se disporem a estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da experiência de vocês, tá bom? Foi um prazer, foi maravilhoso. Deus abençoe esses projetos da IPUB de São Paulo. Amém. E também desejamos as boas-vindas, né, ao Grant, que nasceu lá. Sim. Isso, lindo chegou demais. Muito bonitinho. No modo muito feliz com nossos amigos. Amém. Então, pessoal, a live vai ficar salva aqui no Instagram da IPUB São Paulo, tá? Então, quem puder, dá uma olhada lá, se você não conseguiu ver tudo. Sigam eles também no Instagram, tá bom? É a Renata e o Jorge Filho, tá bom? Sigam eles no Instagram, e eles têm conteúdos muito interessantes e muito legais mesmo. Se você também puder ver lá no YouTube, lá, Renata Souza Oficial, veja lá a série, né, da história mais deles. da gente, né? Eu falo com bem mais detalhes. Ela falou tudo. Fez a gente chorar. Então, gente, novamente, muito, muito obrigado mesmo, de verdade. Vocês foram uma bênção pra gente hoje. E eu sei que vocês têm sido uma bênção na cidade de vocês, no estado de vocês e também dentro do nosso país. Amém? Amém. Fica com Deus. Deus abençoe, viu? Com Deus. Muito obrigado.